Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em nossa primeira videoaula do canal. Eu espero que vocês, a partir desse momento, possam acompanhar a gente, possam estar compartilhando nossos vídeos, comentando aqui embaixo, participando. Bom, a gente sabe que está chegando o Enem e a gente tem muitas pendências em matérias e uma delas é a história. E a gente fica meio perdido, principalmente na parte de história. E é para isso que hoje estamos aqui em nossa primeira videoaula. E para iniciarmos, a gente vai iniciar uma matéria que também é cobrada no Enem, que é a história do Brasil colonial. Bom, pessoal, a nossa história do Brasil colonial, as nossas videoaulas vão ser divididas em 3 partes. A primeira videoaula, que é a de hoje, nós estaremos falando um pouco dos nossos colonizadores, o Reino de Portugal. Porque não tem como a gente falar do Brasil colonial sem antes falar daqui de Portugal, porque nós fomos colonizados por ele. Então, querendo ou não, durante o tempo de colonização, Portugal foi a nossa capital, não é verdade? Então, a primeira parte é essa, vamos falar um pouco da história do nosso país colonizador, do nosso império colonizador. Em segundo lugar, nós iremos falar sobre um pouco da colonização já aqui no Brasil, como se deu, qual era a forma de trabalho aqui no Brasil na nossa segunda videoaula. E na nossa terceira videoaula, nós iremos falar um pouco da economia da colônia brasileira e como era a nossa relação com Portugal na questão financeira. E também nessa última aula, nós iremos trazer algumas perguntas que podem cair no Enem, para que a gente possa responder. Então a nossa videoaula hoje é rápido porque nós vamos fazer um resumão da história do início do Reino de Portugal até o momento da colonização do Brasil, que é quando nós saímos lá de Portugal e vamos vir aqui para o Brasil. Ok? Bom, pessoal, o Reino de Portugal, antes de ser Reino de Portugal, era um território da União Ibérica. Esse território, como a gente está vendo aqui, ele era muito disputado entre os romanos, os povos germânicos e os mouros. Para você ter noção, os mouros foram os últimos habitantes antes de Portugal se tornar assim um feudo. Vou explicar depois essa questão do feudo. Então, Portugal, ele teve, ou melhor, a União Ibérica, ela foi disputada, o território que hoje é Portugal, pelos romanos, povos germânicos e os mouros. Esses mouros aqui foram os que chegaram no ano de 711. Eles adentraram aí na União Ibérica, começaram a dominar. Aí você pode até dizer, mas professor, de onde vieram, de que lugar do planeta vieram os mouros? Bom, os mouros vieram da África do Norte, ou seja, do norte da África. Eles estavam ali e começaram a se expandir. Se expandiram e permaneceram aqui na parte da União Ibérica por cerca de 800 anos. Foi muito tempo. Eles permaneceram aqui na parte da União Ibérica. Nessa boa convivência, os mouros, eles tinham a sua religião, então a maior parte desse povo era adepto ao islamismo, ou seja, eram povos muçulmanos. Eram povos que encontraram a religião do islamismo, dos muçulmanos, ou seja, e ali eles passaram a ser adeptos de Maomé. Essa questão da religião a gente só está falando só para contextualizar. Então, 800 anos e tal, os muçulmanos, os mouros passaram ali. Mouros, pessoal, é porque eles eram negros, então era chamado por conta disso. É questão de cor de pele. Então,
eles passaram ali, ficaram ali, 800 anos se passaram. Ao passar os 800 anos, eles ali tiveram uma boa convivência. Uma das cidades conhecidas por ele foi a cidade ou um dos períodos que eles passaram por ali. Eles formaram ali uma cidade, formaram ali um povo muito desenvolvido, e um desses desenvolvimentos ali na União Ibérica a gente conhece por Al-Andalus. Então, eles eram muitos e muitos influentes naquela região. Porém, chega um período que a gente está falando aqui do século XII. Século XII. E o que é que a gente tem no século XII? Vamos pensar. Temos um outro movimento. Se a gente tem os muçulmanos, a gente também tem os cristãos. Então, naquela época, o cristianismo, a Igreja Católica, estava ali se chegando com muita força, principalmente na parte da União Ibérica. Apesar de, durante esses 800 anos, eles terem tido, os cristãos e muçulmanos tiveram uma boa convivência, mas chega uma época que os cristãos eles começam a pensar em reconquistar. Vamos reconquistar nosso território. E aí é o que a gente chama do que acontece a Guerra da Reconquista. A Guerra da Reconquista, ela foi essa guerra provocada pelos cristãos contra os mouros. E nessa guerra, essa guerra fez com que os mouros fossem expulsos daquele território, e aquele território da União Ibérica, ele foi dividido, ou seja, passou a ser unidades políticas e autônomas, ou seja, alguns passaram a ser reinos, outros passaram a ser condados. No caso de Portugal, ele virou um condado, como a gente pode ver aqui, que a gente chamou ele de condado portucalense. Esse condado ele foi dado pelo rei Leão pelo rei de Leão. O rei de Leão, ele deu esse condado, ele passou a governança desse condado ao nobre francês Henrique de Borgonha. Então, Henrique de Borgonha começou ali a governar o condado portugalense. E Henrique, ele era vassalo do rei Leão, passou a ser um vassalo do rei Leão. Mas, professor, por que ele deu o terreno ou o território a Henrique, o condado? Simples, como eu falei, tivemos a Guerra da Reconquista. Com quem Henrique de Bolango ficou? Com quem Henrique de Borgonha, ele apoiou? O rei Leão e os cristãos. Então, se ele apoiou o rei Leão e os cristãos, é claro que o rei de Leão teria que agradá-lo e agrada ele, tornando ele um vassalo. A questão do vassalo, pessoal, é aquela questão que já vem dos feudos e tal. O sistema de vassalagem é aquela questão de proteção, onde o rei ele dá um feudo a um vassalo ou a uma pessoa da sua confiança. E o que é que acontece? Esse rei ele dá proteção ao vassalo, ao feudo, e ao mesmo tempo o feudo, o vassalo, presta proteção ao rei. E um ali fica prestando serviço ao outro, sendo que o feudo está sempre submisso ao rei, ao seu sucessor, ao seu regedor. Então, Henrique assume e ali ele começa a governar o condado. Porém, a gente sabe que
toda história, todo ser humano tem o dia que nasce e o dia que morre. E chega o dia que Henrique morre. Henrique morreu. E quem é que assume? Quem assume é a sua esposa, Teresa. Porém, Henrique tinha um filho. Henrique tinha um filho. E qual era o nome do filho de Henrique? Afonso. Afonso Henriques. E Afonso Henriques, filho de Henriques de Borgonha, não concorda com a atitude da sua mãe Teresa ali na governança. E o que é que ele faz? Ele batalha contra a sua mãe. E na batalha ele acaba vencendo e o condado passa a ser de sua governança, ou seja, ele passa a ser o líder do condado. Porém, entretanto, todavia, ele continua sendo submisso ao rei de Leão, que naquela época o rei de Leão já não governava mais, não apenas Leão, mas também Castela. Então era rei de Leão e Castela. E Afonso olha o seguinte: não, eu não vou ficar sendo um servo, eu vou ser um rei. E ele se autoproclama rei no ano de 1139, que é o dia ou o ano a qual ele declara independência de Portugal, do condado portugalense, e dá o nome Reino de Portugal. Afonso Henriques, ele governa, vem a sua dinastia e governa durante 200 anos ali, a sua dinastia governando tal. E chega um momento em que um dos seus sucessores da dinastia, deixa eu apagar aqui, pessoal, um minutinho. Durante o período de um dos seus sucessores, de nome Fernando I, ou rei Fernando I, deixa eu botar aqui rei, né? Rei. O rei Fernando I, ou Dom Fernando I, ele acaba falecendo depois de 200 anos na dinastia da família Borgonha. Então, Fernando I venha a morrer. Fernando I tinha-se uma filha, a Duquesa Beatriz. E Fernando I não tinha filhos do sexo masculino, ou seja, não tinha um filho, só tinha filhas. E a mais velha era a Duquesa Beatriz. Isso causa um problema, porque a gente sabe que a gente está falando de uma época onde um rei tinha que ter um filho para que ele pudesse assumir o reino após a morte do pai. Mas no caso aqui de Fernando, isso não aconteceu. Então, Fernando não se teve um filho. E o que é que acontece? Duquesa Beatriz, ela é cogitada a assumir o trono, porque Duquesa Beatriz era casada com o rei João de Castela. Então, Beatriz, a Duquesa Beatriz, ela era casada com o rei João de
Castela. Castela era o local, viu? Castela era o local. Ele era o rei João de Castela. Porém, o povo, a burguesia, os artesãos começaram a meditar numa coisa. Vamos unificar, ou seja, se a duquesa Beatriz casar, vai se ter uma unificação entre os reinos de Portugal e Castela. Aí os líderes ou os cidadãos da burguesia, os artesãos, a cúpula mais alta, começou a meditar. Se isso acontecer, a gente vai perder direitos. A gente vai perder as nossas a nossa voz perante o rei. Porque o rei vai dar voz aos nobres do outro lado de Castela. Então, a gente vai ficar completamente desarmado contra o povo. Então, o que é que o povo faz? Fernando, o rei Fernando, tinha um irmão, um meio-irmão. Fernando, deixa eu botar aqui, Fernando, deixa eu apagar aqui. Fernando I tinha um irmão. E qual era o nome do irmão? João. Era meio-irmão de Dom Fernando, ou do rei Fernando I. Mas o que era que João ele era? João ele era mestre de ordem de aves. Aves era um agrupamento militar que tinha em Portugal. Então, João ele era o líder daquele, ele era o mestre daquele agrupamento. Então, as pessoas começaram ali a apoiar João a subir o trono. Deixa eu fazer aqui a coroa. Então, João virá rei. Ou seja, vamos ali incentivar. E é quando se temos a Revolução de Aves. Deixa eu botar aqui, olha. Revolução de Aves. Então, a Revolução de Aves, ali dentro de Portugal, que foi uma revolução interna, para se ver quem seria o sucessor. Como eu falei, João ganha. E João, depois de 2 anos de revolução, que foi de 1385 até 1383 a 1385, a Revolução de Aves. Então ela termina em 1385. E João, ele assume o reino de Portugal. E a duquesa aqui, Beatriz, acaba perdendo para o seu tio o reino. E João, quando ele assume, ele tem agora um grande desafio à sua frente. Porque tem um império que está devastado devido à revolução. Temos movimentos e tantas coisas. Mas João não se deixa intercalar. E João ele começa a dar início ali por diante às negociações, os investimentos que Portugal começa a se desenvolver. É tanto que, a partir daquele momento, devido aos grandes investimentos feitos em Portugal, as grandes negociações, o pacto que João fez com os burgueses ou com a burguesia de Portugal, todo aquele conglomerado de ações que João fez para melhorar a questão
de Portugal, o que é que acontece? Portugal se torna pioneiro nas questões de navegações. E a gente vê aí que Portugal passa daí por diante a explorar a navegação marítima, começa a explorar um novo mundo. E um país que era minúsculo, ou um reino que era minúsculo, acaba se tornando gigante. Eu costumo dizer que Portugal era um país minúsculo e acabou se tornando o maior país do mundo, porque ele acabou dominando o Oceano Atlântico. Então, ele começa ali a fazer suas expedições marítimas. E em uma dessas expedições marítimas, eles acabam chegando na terra de Veracruz, que é o que nós iremos ver na próxima aula. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Como vocês sabem, como eu já falei no início, é um breve resumo do Reino de Portugal, por isso a videoaula hoje é muito rápida, muito curta, só para a gente poder memorizar assim um pouquinho, para que daí então a gente possa dar um ponto de partida. Então, vamos lá fazer uma reflexão do que a gente aprendeu hoje. A gente aprendeu que, bem rapidamente, assim, olha, a gente aprendeu que desde a pré-história até o século XII, o território da União Ibérica era muito disputado por romanos, povos germânicos e mouros. Os mouros foram os últimos povos a habitar antes de Portugal virar um condado. E só virou um condado a partir da expulsão dos mouros a partir depois de 800 anos que eles ali estavam. Depois que os mouros são expulsos através da guerra da Reconquista, o rei de Leão passa a Henrique de Borgonha o reino, ou o condado portucalense. Então, grave esse nome, portucalense. Então, Henrique de Borgonha governa o condado portucalense e a sua trajetória vai até o momento que ele morre. Quando ele morre, a sua esposa Teresa vai assumir o trono. Tem o conflito entre a esposa de Henrique com o seu filho Afonso, ou com o filho dela Afonso também, a qual ele não concorda com a governança da sua mãe, e houve um conflito, tem-se uma guerra. Afonso ganha da mãe, assume o reino de Portugal e declara-se em 1139 a independência de Portugal. Fica a linhagem ou a sucessão de Afonso Henriques durante 200 anos, quando Afonso Henrique, durante 200 anos vem a sua sucessão, a sua linhagem de realeza, até o seu último rei chamado Fernando I, ou Dom Fernando I. Dom Fernando I, ele ali governa, vem a morrer. Quando ele vem a morrer, então a gente tem a Guerra de Aves, porque o povo não queria que a sua filha, a Duquesa Beatriz, assumisse ao trono por medo de uma unificação entre Portugal e Castela e os burgueses perdessem a sua voz. E o que é que eles fazem? Eles apoiam o seu meu irmão João a se tornar rei de Portugal, através da Revolução de Aves, que dura 2 anos. A Revolução de Aves durou 2 anos, que foi de 1383 a 1385. Passaram-se os 2 anos, ali termina-se, João assume o governo e aí começa a governar em Portugal. Governando Portugal, a gente já sabe o que aconteceu. Negócios e tal, expansão marítima, e é esse o nosso resumo e a nossa relembrando aqui, resumo e o resumo do resumo. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou, deixa aqui embaixo nos comentários, comenta bastante para nos ajudar, para impulsionar esse vídeo.
Compartilhe esse vídeo também com outras pessoas que irão fazer o Enem, que precisam aprender um pouco da história do Brasil colonial. É muito importante a gente ter um pouco da nossa história do Brasil colonial. E como eu falei, história do Brasil colonial, a gente tem que começar com o reino de Portugal, que foram aí os nossos colonos durante muito tempo aqui no Brasil. Então, tchau para vocês, até a nossa próxima videoaula e Deus abençoe a todos.